Pessoal, estou aqui para falar com vocês de mais um assunto sobre meteorologia. Agora vamos falar de turbulência, uma coisa que para aviação é muito complicada e a gente tem que ter muita atenção com relação a isso daqui. A turbulência ela é provocada por irregularidades no fluxo do ar. Seu efeito sobre a aeronave em voo é percebido por solavancos, que pode chegar a comprometer a atividade aérea. De acordo com os fatores que dão origem à turbulência, ela será classificada nos seguintes tipos: convectiva ou térmica, mecânica ou dinâmica. A mecânica ela vai ser ou orográfica ou de solo. E a dinâmica ela divide em quatro, vai ser ou frontal, ou CAT, ou wind shear, ou esteira de turbulência. A turbulência convectiva ou térmica ela é causada pelo aquecimento diferenciado dos diversos tipos de superfície. Essa turbulência é mais intensa no verão à tarde sobre a Terra. Então, ela é mais comum no verão à tarde na Terra, ou seja, sobre o continente. Sobre o continente. Dos fatores que denuncia esse tipo de turbulência é a presença de nuvem cúmulos e cumulonimbus, onde ocorre tanto dentro como fora das nuvens. Então, turbulência convectiva ou térmica ela é causada no verão, à tarde no continente. Agora, a turbulência mecânica, que ela pode ser tanto orográfica como de solo. Essa turbulência ela é gerada quando o ar flui sobre superfícies irregulares, como obstáculos que podem ser naturais ou artificiais. Então, se os obstáculos forem naturais, ela é classificada como orográfica. Agora, se os obstáculos forem artificiais, ela é de solo. Então, normalmente, a turbulência mecânica orográfica, ela se dá em montanhas. Ela se dá em montanhas. E sempre ela é mais perigosa a sotavento da montanha. A sotavento da montanha. Para quem não sabe, vou fazer um desenho aqui. Você tem a montanha aqui. O vento bate desse lado da montanha. Ele sobe e sai desse lado da montanha. Então, no lado onde o vento bate na montanha é conhecido como barlavento. E o lado onde o vento sai na montanha é conhecido como sotavento. Então, a turbulência mecânica orográfica, ela acontece na montanha a sotavento da montanha. Então, é aqui a sotavento da montanha onde elas são mais perigosas, né, digamos assim. Um dos fatores que ajuda a gente a identificar a turbulência orográfica são a presença de nuvens lenticulares e rotoras a sotavento da montanha. Então, você viu esses tipos de nuvem, pode ter certeza que ali você tem turbulência. E por que a sotavento ela é muito perigosa? O vento ele bate desse lado da montanha e sobe. Aqui você tem turbulência também, só que não é tão perigoso porque vai jogar você para cima. Só que a sotavento, o vento vai te jogar para baixo. Aqui que está o perigo. E normalmente você tem nuvens lenticulares e rotoras a sotavento da montanha, que indica esse tipo de turbulência orográficas. Então, é uma turbulência muito perigosa e tem que ter muita atenção. Então,
Essas nuvens lenticulares, por que lenticulares? Porque ela tem formato de lente, por isso são chamadas de lenticulares. E rotoras, elas indicam esse tipo de turbulência mecânica orográfica. A turbulência mecânica de solo, ela é com relação a obstáculos artificiais. O que seriam obstáculos artificiais? Seriam prédios, hangares, são edificações que a gente tem. Então, ela é muito perigosa em procedimentos de pouso e decolagem, justamente por conta dos obstáculos artificiais que nós temos ao lado das pistas, próximos à pista. Então, a turbulência mecânica de solo, ela é muito perigosa em pousos e decolagem. Agora nós temos aqui a turbulência dinâmica. A turbulência dinâmica, o que ela é? Ela é dividida em frontal, cat, wind shear e esteira de turbulência. Frontal, ela é com relação à frente, às frentes, né? Ela é mais intensa nas frentes frias rápidas. Por quê? O que acontece? Você tem a frente. A fria fica aí embaixo e a quente ela sobe. Então a massa de ar frio ela faz uma rampa para a massa de ar quente que sobe sobre a fria. Então isso daqui causa a turbulência tipo frontal, que é mais perigosa na frente fria. Ela é com relação à frente, né? A frente fria rápida. Outra turbulência mecânica é a CAT. O que é a CAT? A CAT é a turbulência que ocorre sem nenhuma advertência visual. A CAT ela é associada à corrente de jato. Ela é mais comum e intensa no inverno sobre o continente. Então, uma das coisas que às vezes ajuda a gente a identificar a CAT são as nuvens cirrus-úncinus. As nuvens cirrus-úncinus. Por quê? Porque ela está associada à corrente de jato. E corrente de jato você tem em nuvem cirrus-úncinus. Só que nem sempre você vai ter as nuvens. Por isso que ela diz que é uma turbulência que ocorre sem nenhuma advertência visual. Nas cartas SIGWX, elas são identificadas com esse símbolo aqui, ó. Isso daqui significa turbulência moderada e isso daqui significa turbulência forte. Então na carta SIGWX ela é identificada por esses símbolos aqui, quando for moderada nesse formato e quando for forte nesse formato. Então, na carta SIGWX ela vai estar representada dessa forma assim, ó, a CAT. Daí ela vai ter um exemplo aqui, 480, 350. Isso significa que de 35 mil pés a 48 mil pés você está tendo turbulência de céu claro moderada. Se ela tivesse assim, seria uma turbulência forte. Agora a wind shear. A wind shear, essa turbulência pode em qualquer porção da atmosfera, porém é mais perigosa para a aviação na aproximação, pouso e subida inicial, até cerca de 2.000 pés, 600 metros de altura. Nessa faixa, o wind shear causa à aeronave um considerável ganho ou perda de sustentação, restando pouco tempo entre a identificação e o fenômeno de sua recuperação, da ordem de poucos segundos. Normalmente associada à trovoada, mas pode ocorrer com frentes, brisa marítima, ondas orográficas e inversão de temperatura. Quando a corrente de ar muito velozes saem da nuvem em direção ao solo, geram um grande risco para as operações, principalmente no pouso. Essas correntes de ar são chamadas de microbursts.
Tem aqui que a wind shear, ela é ocasionada, um dos fatores que ocasiona ela é os microbursts. São grandes correntes de ar que saem das nuvens e são jogadas em direção ao solo. Agora, a turbulência dinâmica de esteira de turbulência. O que seria isso daqui? Isso seria a esteira que é provocada pelas asas das aeronaves, os vórtices de ponta de asa. Então ele forma essa esteira de turbulência. Por isso que normalmente entre pouso e decolagem, entre aeronaves de diferente categoria de peso, você tem uma separação tanto para decolar quanto para pousar, justamente por causa dessa turbulência dinâmica causada pelas esteiras de turbulências gerada pelas asas, tanto das aeronaves de asa fixa quanto das aeronaves de asa rotativa. É isso daí, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário aí, pode deixar que eu tento esclarecer as dúvidas.